Pessoal, boa noite. Muito boa noite. Eu quero agradecer primeiramente a presença de todos por estarem dispondo de parte de sua agenda para estar aqui, aprendendo um pouco mais sobre um assunto tão importante e tão expressivo que é o futuro da internet. E para falar sobre o futuro da internet, eu vou abordar dois temas atuais, que são a Web 3.0 e o metaverso. Mas antes de abordar esses temas, eu preciso me apresentar. Meu nome é Yuri Rosa, eu tenho 24 anos, eu sou empresário, eu sou investidor assíduo de criptomoedas e eu sou entusiasta da tecnologia blockchain há alguns anos. E nesses anos eu passei por muitos altos e baixos. E nesses altos e baixos eu percebi que o mercado vem amadurecendo gradativamente. E com esse amadurecimento a gente percebe um viés um pouco menos especulativo e uma adoção mais expressiva das funcionalidades da própria blockchain em si. E eu também sou autor do livro A Era das NFTs, que está disponível em plataformas online. Se alguém quiser, eu posso disponibilizar o link gratuitamente para todos. Ou se quiserem fazer 50 no Pix, também vai. E qual é a experiência? Quais são os nossos cases? Eu falo nossos porque, falando sobre o Web3, tokenização e metaverso no geral, nada a gente faz sozinho. A nova fase da internet, dando um spoiler a vocês, seria uma fase muito mais colaborativa do que individual. Ou seja, em um aspecto onde um CEO faz tudo e traz a empresa junto consigo, eu acho que está se tornando uma coisa do passado. Hoje, nossa equipe, nossos desenvolvedores, nossos colaboradores fazem a mágica acontecer. E nós temos 3 cases interessantes que estão diretamente envolvidos com o futuro da internet, que são a agência Blackhall, é uma agência onde é o nosso braço de marketing para todos os negócios que a gente vem a fazer, inclusive as questões tecnológicas. A gente tem o setor de Growth Marketing também, que a gente presta serviços a terceiros, mas o nosso foco são os nossos próprios produtos. A Tokenit, que é o nosso case tecnológico, é onde a gente utiliza da blockchain para criar soluções reais em ativos digitais. Eu acredito que, mais do que uma tokenizadora, a gente é agente da transformação. Ou seja, a nossa solução não só traz a blockchain à tona, como também traz um aspecto de evolução, principalmente aqui no Brasil. A gente tem iniciativas no exterior, com o nosso amigo Marx, mas o nosso foco é fomentar o mercado nacional. E também temos a Itapuá Invest, com o nosso parceiro de Itapuá, onde, não sei se vocês sabem, mas Itapuá estima-se que irão investir 750 milhões de reais em Itapuá até o ano de 2024. E nós estamos presentes com o Beto e o pessoal, principalmente no setor retroportuário, e é claro que, se possível, tokenizando ao máximo os negócios que a gente vier a capitalizar. O que essas 3 empresas têm em comum? Elas estão diretamente ligadas ao futuro da internet e à blockchain. Como o Elifas bem pontuou anteriormente, antes de entender o como, é importante entender o porquê. O porquê a internet está prestes a se transformar. O porquê esse é o timing certo para entender sobre esse assunto e o porquê vocês que estão aqui presentes deveriam estar prestando atenção nisso. E para falar um pouco sobre o porquê, eu trago uma frase de Gavin Wood, que talvez vocês não conheçam, mas esse cara talvez seja o novo Steve Jobs da blockchain. Esse cara é incrível e ele é um dos arquitetos da Ethereum e hoje ele está na Polkadot. Mas ele falou uma frase uma vez que mexeu muito comigo, que é: a tecnologia sempre vai ser o espelho do passado. Ou seja, para entendermos o porquê no presente do futuro da tecnologia, da internet, é importante a gente olhar um pouco para o passado e pegar o fractal do que já aconteceu e se posicionar para o futuro.
E para entender sobre o passado, vamos voltar nos anos 90. Não foi o surgimento da internet, mas foi o surgimento da web, que são coisas diferentes. A web 1.0 surgiu com o Wide Web World, que é o www, que foi o primeiro site indo ao ar, possibilitando que o conteúdo ali expresso pudesse ser acessado por outras pessoas no mundo inteiro, de uma forma peer-to-peer, ou seja, de pessoas do mundo inteiro podem acessar um conteúdo sem estar diretamente conectadas entre si. E aí, com o surgimento da web, surgiu também o boom da internet como a gente conhece hoje. Só que essa internet era limitada, o que era, naquela época, muito tecnológico, mas para a gente, hoje, era extremamente limitado. Pois o formato era estilo PDF, ou seja, muito pouco interativo. Era algo que a gente conseguiria acessar um site como o Yahoo, por exemplo, ter acesso a novas informações, selecionar as informações dessa vez que a gente gostaria de ter acesso, né? Seja entretenimento, esporte ou enfim, mas a gente não tinha essa conectividade que a gente tem hoje. E a UX era extremamente limitada. Para ter acesso à internet era necessário ter um computador e a gente só conseguiria se conectar com quem também já tivesse computadores. E um ponto muito importante que aconteceu naquela época, porque hoje muito se falou sobre blockchain, vários cases aqui, cases incríveis, inclusive o Marconi tem um case incrível, o Elifas tem um case incrível, o Renato, que vai vir aí depois, tem um case incrível, que eu tive a oportunidade de conversar com ele. Mas a blockchain não é tão atual como se pensa. A primeira blockchain surgiu em 1992, com criptografia, mas ela já estava sendo desenvolvida desde 1989. E por quê? O primeiro porquê? Porque eles perceberam que foi feito um cartaz, que esse cartaz dava acesso ao ingresso, e esse cartaz era feito à caneta, e era distribuído. E isso tinha uma certa validação. Era como se fosse um ingresso hoje. E perceberam que foi falsificado esse cartaz e era muito fácil fazer uma falsificação de um arquivo físico. E aí se pensou que estavam na época dos primórdios da internet. Se é fácil falsificar um documento físico, imagina um digital. E aí foi idealizada a blockchain, que é uma cadeia de blocos onde os registros são imutáveis. Ponto. Até então, é claro. E, é claro, em 1994 surge o conceito de smart contracts com Nick Szabo. E esse conceito era basicamente uma analogia com uma máquina de refrigerantes. Ou seja, você simplesmente clica no botão, coloca o seu dinheiro e a máquina executa um contrato que coloca o refrigerante à sua disposição. Então você pode usar esse produto. E parece algo simples, parece algo comum, mas na época era algo inovador. E é esse conceito exatamente que a gente traz para os dias de hoje. Mas beleza, isso mudou com o tempo, a gente percebe isso, tanto é que todos aqui provavelmente têm um celular. E aí surgiu a Web 2.0, que é uma web da comunicação com o consumidor. Eu não sei aqui, mas quantos que estão aqui, já anunciaram na internet ou já venderam algo na internet? Provavelmente muitos, principalmente se for considerar a exposição inteira. E entre essa dinâmica surgiram as redes sociais, surgiram os mecanismos de busca, surgiram várias aplicações que fizeram com que as pessoas estivessem mais conectadas entre si. Ou seja, agora a empresa ou as empresas conseguem se conectar diretamente com o consumidor, falar com esse consumidor, interagir, descobrir os feedbacks junto a esse consumidor e, principalmente, o consumidor pode facilmente se tornar empresário. Ou seja, com um Instagram, com um site, com algum aplicativo, essa pessoa consegue se comunicar com várias pessoas sem a necessidade de um órgão governamental ou de uma mídia, uma emissora de rádio, de televisão e afins. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque é a web que a gente vive hoje. É uma web extremamente interessante.
Beleza, os criadores de conteúdo ganharam espaço. Então, o que seria da web sem os criadores de conteúdo? Provavelmente pouco ou nada. Seria algo extremamente arcaico. Em 2007, com o surgimento do iPhone, explodiu o advento dos smartphones. Ou seja, em uma analogia, os smartphones não são necessariamente uma revolução da internet, mas são sim um potencializador para a adoção em massa dessa tecnologia. Então, com os smartphones, foi permitido que a gente conseguisse interagir e acessar todas as maravilhas da internet com o celular no nosso bolso. Então, a gente consegue ganhar dinheiro, a gente consegue perder dinheiro, no caso de algumas criptomoedas, e a gente consegue fazer tudo com esses smartphones. Em 2008, acontece um feito extremamente interessante que fez parte da Web 2, mas na minha opinião é a transição para a Web 3. Foi o surgimento do Bitcoin e da blockchain como a gente conhece hoje. Isso é, o Bitcoin tem... Quando se fala sobre o Bitcoin, se pensa já no ponto de vista especulativo. O Bitcoin sobe 1000%, o Bitcoin cai 60%. Isso é ok, isso é válido, mas o Bitcoin só tem, ou só atribuem valor ao Bitcoin devido à tecnologia por trás. E a tecnologia do Bitcoin funciona como um livro caixa. Um exemplo é um banco. Um banco onde, se eu faço um Pix hoje para o Marcão de R$5.000, o banco precisa registrar que saiu R$5.000 da minha conta e creditar R$5.000 na conta do Marcão. Mas ele precisa estar ali autenticando tudo isso. E a blockchain, em um ponto de vista até mesmo um tanto filosófico, veio para fazer isso de maneira descentralizada. Ou seja, é uma cadeia de informações imutável, veloz e que permite mais segurança nas transações digitais, coisa que antes não acontecia. Em 2014, surgiu a Ethereum e com ela os smart contracts. Ou seja, nesse contexto de transações seguras, rápidas e globais, porque é como se fosse uma moeda da internet, não é uma moeda governamental, se inclui o contexto de smart contract pela primeira vez registrado em blockchain. E isso permite que, naquela analogia do Nick Szabo, onde a gente clica no botão e retira deste botão um refrigerante ou qualquer coisa assim, a gente amplie esses horizontes e passe a acreditar um valor na nossa wallet dentro de uma blockchain, apertar um botão e ao invés de um refrigerante a gente consegue emitir um token imobiliário, por exemplo. E isso sim é uma revolução interessantíssima. Isso é, se construiu uma camada de valor dentro da internet segura, escalonável e descentralizada pela primeira vez na história. E isso com o Bitcoin e com o Ethereum posteriormente. Mas, como nem tudo são rosas, existe um grande problema dentro da Web 2. O Web 2 é sensacional. O Google, por exemplo, eu consigo qualquer informação, eu consigo aprender um novo idioma com um celular aqui no meu bolso. Mas existe um grande problema dentro de tudo isso e que para o próprio Gavin seria que a arquitetura da Web 2 é falha. Porque qual é o modelo de negócios da maioria das Big Techs? Anúncios. Então as empresas precisam receber anúncios, ser custeadas e financiadas por empresários que fazem anúncios em suas plataformas. Mas o ponto é que como elas operam? Elas pegam a partir dos nossos dados, que quando a gente entra numa nova aplicação, no novo aplicativo, a gente aceita esses termos e condições. Eles pegam esses nossos dados, criam insights com esses dados e vendem esses dados para os empresários, para as empresas, para os negócios. Ok, mas o ponto é, se eu sei que meu dado vale alguma coisa, que as minhas informações valem alguma coisa, não seria mais justo eu decidir vender ou não esses dados? Não seria mais justo eu ser melhor remunerado por esses dados ao invés de que essas Big Techs sejam melhores remuneradas por esses dados? E um exemplo que eu dou para vocês hoje, e que desafio vocês a pensar com isso é, como é que o WhatsApp ganha dinheiro? Vocês sabem por quê? O Google, por exemplo, tem os anúncios lá. O Instagram tem os anúncios lá e outras redes sociais têm seus anúncios. Mas e o WhatsApp?
O WhatsApp não tem anúncio. Como é que eles ganham dinheiro? E na verdade não ganham. O WhatsApp é financiado pela empresa Meta. Então, ou seja, qual que é o interesse do WhatsApp? Será que eles são bonzinhos a ponto de nos dar uma rede social de troca de mensagens? Claro que não. Eles estão interessados nos dados e nos insights que eles conseguem com esses dados. Então, é um problema muito grande. E para esse problema, como para qualquer outro, existe uma solução. Que está surgindo, inclusive, essa solução. Que é a Web 3.0 e o efeito blockchain. Jeff Bezos fala uma frase muito importante, e não é à toa que ele é um dos homens mais ricos do mundo, com um dos maiores cases do mundo, que é: a sua margem é a minha oportunidade. Ou seja, considerando que a margem da Web 2 e de todos esses cases com arquitetura falha, de acordo com Gavin, os anúncios, a oportunidade dentro da Web 3 é literalmente tirar o intermediário e proporcionar que o indivíduo consiga fornecer e decidir ou não vender os seus dados e, com isso, ter uma conexão direta com a empresa. Ou seja, ao invés de receber uma fração desse valor para publicar seu conteúdo, o indivíduo passa a ser o agente ativo da transformação, como ele já é. O que seria da internet sem os criadores de conteúdo? Pouco ou talvez nada. E agora, esse indivíduo é muito melhor remunerado. Ou seja, descentralização dos dados dos usuários. A gente terá acesso e o porte dos nossos dados, decidindo vender ou não esses dados. Comunidade colaborativa, que não é algo exclusivo da Web3, mas é talvez um dos principais fatores. Porque na Web3 é mais interessante que a gente se una e crie uma aplicação e consiga ser empoderado, cada um com a sua participação, do que a gente se una a uma Big Tech e essa Big Tech controle todas as informações. Mas beleza. Beleza, Yuri? Ok, tudo bem, achei legal isso que tu está me dizendo, mas eu, como empresário, se eu tiver que investir em uma aplicação de Web 2.0 ou em uma aplicação de Web 3.0, eu vou na que for mais rentável. Ah, mas essa questão dos dados e não sei o que, ok, mas eu já me acostumei com isso. Então não é tão ruim assim, senão a gente não usaria a internet. Mas qual que é realmente, na minha opinião, o 80-20 da internet, da Web 3.0? É uma camada de pagamentos da internet. Ou seja, é uma forma onde, desde 1991, a gente vem construindo soluções, só que nenhuma dessas soluções teve uma camada de valor eficaz, onde a gente pudesse, não somente interagir, como também negociar com os próprios usuários, sem a dependência do mundo físico e real. Ou seja, isso exponencializa as coisas, porque eu consigo fazer isso agora com a blockchain de maneira segura, de maneira escalável e de maneira descentralizada. Então é como se fosse o meio de pagamentos da própria internet. E é isso que permite várias aplicações. E voltando aqui um pouco, eu falei dos smartphones, e agora, assim, se de tudo que eu falei ficar algo, que fique isso. Os smartphones potencializaram a internet, certo? E o que é a blockchain? A blockchain nada mais é do que uma nova aplicação. Uma aplicação que gera uma camada de valor, tal como os smartphones. Então, ela não é por si só a internet, mas ela é algo que vai facilitar a vida na internet e vai possibilitar uma série de novos negócios. E o exemplo de hoje é gigantesco, porque a gente está do lado de empreendedores que estão tokenizando imóveis, o maior mercado do mundo. Então não é algo utópico, é algo que já está acontecendo devido a uma nova aplicação que é a blockchain. Mas, certo? Espera aí que deu um problema aqui na... Então, para concluir essa questão que eu acabei de mencionar sobre essa nova aplicação que vem transformando negócios no mundo inteiro, tokenização é, no fim do dia,
o meio mais eficiente de distribuição de produtos financeiros, porque uma vez que eu tenho uma forma segura, escalável e descentralizada de interagir na internet, eu tenho também uma possibilidade de pegar os ativos do mundo real e colocar eles no digital. E com isso, eu tenho um efeito muito mais prático e veloz dessas transações. Eu vou dar um exemplo da tokenização imobiliária. A tokenização imobiliária democratiza o acesso ao investimento, porque eu consigo comprar pequenas frações desse token. Ela também me gera liquidez, porque quem aqui já não passou ou irá passar por um momento onde eu preciso vender um imóvel e eu preciso reduzir o valor do imóvel para conseguir vender ele imediatamente? Com essa camada de valor na internet, eu tenho muito mais liquidez, porque eu tenho mais usuários interessados nesse ativo. E é tudo muito mais democrático do que já foi. É um novo tempo. Então, no fim do dia, o token é somente uma linha de código. E o que atribui valor a esse token é o ativo real que nele está lastreado. Ou seja, um token válido, válido, como por exemplo um imóvel, só terá eficácia e eficiência, só fará sentido se ele tiver um documento, um contrato válido juridicamente, que esteja lastreado esse token. Só que a diferença é que eu consigo distribuir esse contrato mais fácil, sem ter que passar por 60 dias em um cartório, registro de imóveis e toda essa burocracia que é cara e muito ultrapassada. Então, blockchain é uma solução para todos esses problemas arcaicos que a gente ainda vive. E o que os grandes players estão pensando disso? Porque uma coisa é a gente está no evento, a gente vê bastante gente do meio, a gente vê bastante coisa, só que e as Big Techs? E esse pessoal da Web 2.0? Eles estão contentes, eles estão ignorando, eles vão deixar acontecer? Essa notícia aqui eu fiz questão de trazer porque foi na semana passada. Então, na semana passada, o Google investiu 1,5 bilhão de dólares em blockchain, em alguns cases de blockchain, algumas soluções de blockchain. E não só o Google. Eu tinha falado antes de WhatsApp, Facebook e Instagram, que fazem parte de um grupo. E como se chama esse grupo? Meta. Meta de metaverso. Ou seja, nesse sentido, aonde os maiores do mundo, aonde realmente o big money está dispondo seu capital? Em soluções tecnológicas. Algumas delas são blockchain e metaverso. E por falar em metaverso, essa camada de valor que eu disse anteriormente permite que em uma realidade mais imersiva que o metaverso ganhe forma. Existem várias definições para metaverso. Eu vou falar uma aqui, fulano vai falar outra lá e tá tudo certo. Porque na verdade não existe algo concreto dentro do metaverso, é algo que ainda está para acontecer. Mas a minha perspectiva sobre o metaverso é muito mais sobre essa camada de valor do que sobre realidade virtual, óculos, enfim. Então o metaverso seria um universo digital que se envolve com uma economia virtual que gera um grande impacto social. Ou seja, processos interativos sociais mais eficientes e imersivos em ambiente digital. Então, o metaverso só toma forma porque existe uma economia por trás. Existe uma forma de eu interagir com qualquer pessoa em qualquer lugar, agora de uma maneira segura, sem que eu tenha que usar firewalls ou meios de pagamentos tradicionais. Então, na minha opinião, o que é o metaverso? É essa possibilidade de realidade aumentada com uma economia virtual. E isso não sou só eu que penso assim. É claro, várias pessoas pensam várias coisas sobre o metaverso. Mas eu trouxe aqui algumas perspectivas diferentes para que cada um tome a sua própria conclusão. Algumas delas, a guerra entre Apple e Meta, que a Meta fez uma parceria com a Microsoft e vários outros cases para desenvolver um metaverso único. O que, na minha opinião, é claro que eu posso estar errado, não vai acontecer. Não vai acontecer da forma como eles esperam, pelo menos. E a Apple é um grande concorrente que veio para trazer soluções semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes.
Só que isso é o metaverso, então? É o Horizon? São essas aplicações? Na minha opinião, não. Vocês sabiam que a China tem o metaverso? Ou seja, na verdade, a China está criando o metaverso? Isso é muito pouco difundido. Mas o que dá luz a esse case da China? É o fato de elas estarem criando a sua própria moeda digital, o Yuan digital, que permite que os próprios usuários interagem em um ambiente virtual. Isso por si só é considerado metaverso na perspectiva chinesa. Outra perspectiva é Dubai, que já anunciou que terão mais de 40 mil profissionais até 2030 só voltados ao metaverso. Existe uma estimativa que até 2026, 25% das pessoas vão passar pelo menos 1 hora no metaverso. Ou seja, qual será esse metaverso? A gente não sabe, mas a gente sabe que é uma tendência que veio para ficar. E é claro, eu posso falar várias coisas, mas o que os grandes estão pensando sobre isso? O que a BlackRock, o maior fundo de investimentos do mundo, está falando sobre isso? O que os grandes bancos, os big players estão falando sobre isso? Que é uma oportunidade de 8 trilhões, é uma oportunidade de 13 trilhões. Isso é, com o metaverso, o Renato vai vir aqui, vai falar muito bem sobre o metaverso também, só que em outras perspectivas, mas eu desafio vocês a pensarem sobre, se tem um modelo de negócios que hoje vale algumas dezenas de bilhões, e em poucos anos pode valer 13 trilhões, provavelmente pode ser um mercado bem interessante e é preciso minimamente estar atento. Estar atento às novidades, estar atento às mudanças. Isso que eu acabei de falar é uma realidade. É uma realidade, já está acontecendo, já tem várias iniciativas. Só em tokenização imobiliária mundial já tem mais de 400 startups atuando, de acordo com o relatório da Fibre. Isso é muita coisa. Ou seja, não é a gente, não é assim que é o mundo que está se direcionando a uma perspectiva de blockchain, uma perspectiva de camada de valor dentro da internet. Mas como nem tudo são flores, a gente tem também os desafios. E entre esses desafios, talvez o principal, que é o desafio regulatório, Lei 6.385, é a Lei de Valores Mobiliários, ou seja, se eu tenho um valor mobiliário, seja um imóvel, seja outra coisa, eu preciso necessariamente estar amparado à CVM. E se eu não estiver amparado à CVM, eu posso tomar um stop order. E ninguém quer tomar um stop order. Então eu preciso dançar conforme a música, porque eu estou atribuindo valor digital a ativos reais. Segundo ponto, User Experience. Nem todo mundo está acostumado a custodiar seus ativos. Seus ativos. Isso é, as pessoas perdem senhas, as pessoas não estão acostumadas com isso. Mas, falando sobre User Experience, é mais fácil custodiar alguns ativos ou esperar 60 dias para receber um documento de um imóvel? Esperar 60 dias para conseguir realmente concluir uma compra de um imóvel, ou enfim. Então, por mais que a User Experience tenha muito a evoluir, ainda é muito melhor do que a não aplicação dessa tecnologia. E o terceiro ponto, que é um ponto muito importante, é que para criar soluções nesse sentido, em blockchain, em metaverso, costuma ser muito caro. Porque quem programa e desenvolve aplicações de metaverso, quem programa em Solidity, Node, que são a linguagem de programação da Web3, das blockchains em si, pouca gente, muito pouca gente inclusive. E isso faz com que às vezes um programador custe de 20 a 40 mil reais mensais. Isso é muito. Imagine vocês, empresários, têm que custear 40 mil reais por mês para um profissional, nem sabendo se isso vai dar certo no fim do dia. Ou seja, é custoso, é caro, é complicado, mas assim como tudo, existe uma solução. E a solução que eu venho apresentar hoje é uma solução em primeira mão. É uma solução que vocês que estão aqui prestigiando terão acesso. Que é a Tokenit. A Tokenit
hoje resolve os 3 problemas que eu mencionei anteriormente. Se fosse para fazer um pitch de elevador, como comumente é dito, eu diria que eu faria uma analogia com o mercado imobiliário, onde a construtora vai subir um prédio. A Tokenit cede o terreno. A Tokenit proporciona todo o viés tecnológico e também tem uma solução diferente das demais, porque a Tokenit assume parte do risco, assumindo parte do custo da mão de obra. Então, Yuri, como assim? Como assim? Nós não prestamos serviços, nós somos sócios dos nossos amigos e colaboradores. Isso é, imagine uma internet colaborativa, tal como é a Web 3.0. E nessa Web 3.0 é necessário que todas as pessoas, todos os cases se comunicam entre si. Mas como eu falei, às vezes é muito caro ter soluções em blockchain, sendo que a gente nem sabe quais serão as perspectivas do futuro, sendo que a CVM está para regular a transação de valores mobiliários daqui a 1 ano e meio, 2, mas não se sabe. Então como é que o empresário vai assumir esse risco? Fazendo uma parceria. Então, a gente assume parte do risco, custeando parte da mão de obra. Mas, é claro, o que dá valor a um token de fato? A pessoa por trás, a empresa por trás. Qual é o lastro dessa empresa? Essa empresa tem skin in the game? Essa empresa já fez algo pela sociedade, pela vida? Um exemplo é o Marconi. Por que estamos aqui? Porque a gente sabe que a estrutura é um case que está há mais de 40 anos, já entregou mais de 70 prédios. Então faz sentido eu tokenizar imóveis com o Joãozinho da esquina ou com o Marconi? Com certeza com o Marconi. Isso é, se eu reconheço potencial na empresa que está tokenizando e se eu sei que isso vai dar certo, eu estou disposto a assumir o risco por créditos futuros. Então, dentro da distribuição de tokens, que pode vir de 4,5% a 25%, se eu assumo parte do risco, eu recebo no fim do dia parte da remuneração. Eu não estou falando de um token especulativo, eu estou falando de secret tokens, de tokens lastreados em bens reais. E como eu consigo fazer isso se tem mão de obra custando cerca de 40 mil reais por mês de maneira colaborativa? Porque hoje os jovens, eu falo por experiência, não estão mais dispostos a enriquecer um chefe. Os jovens estão querendo assumir o risco e estão querendo fazer parte, estão querendo ter porcentagem. Todo mundo quer ficar rico. Então não faz sentido pagar para um funcionário que não tem skin in the game. Então, recapitulando, desses 3 desafios, a gente trabalha com a User Experience, com os desafios regulatórios, com os nossos parceiros. A gente ainda não tem uma equipe jurídica, mas em breve teremos. E, é claro, a gente ajuda num pilar muito interessante que mexe diretamente no bolso dos agentes da tokenização, que é a mão de obra. A gente tem um time experiente que está se desenvolvendo, porque não existem especialistas em Solidity ainda, mas o nosso time, eu confio no nosso time. A gente está montando uma DEX, que não é necessariamente uma DEX, a gente vai reinventar a roda mesmo. A gente vai reinventar a roda, que vai promover liquidez para esse pessoal que está fazendo Secret Token. Só que por que não é uma DEX? Porque precisa do KYC, ou precisa estar amparado juridicamente. E a gente está com soluções nesse sentido. A gente está com soluções, como eu estava falando com o Felipe, em Delaware, montando a nossa LLC. O Marcos vai passar 60 dias na Flórida para fomentar ainda mais o nosso empreendimento. A gente está indo para Floripa para recrutar mão de obra qualificada. Ou seja, a gente vai expandir. Quando eu falei antes que a gente é agente da transformação, é por isso. Porque a gente está disposto a resolver os problemas da tokenização e posicionar a nossa marca. Então, daqui a 5 anos, quando tudo já estiver acontecendo, vocês vão lembrar de nós, da Tokenit, que veio aqui apresentar nesse dia 23 de agosto para vocês em primeira mão o nosso case. Graças a Deus a gente tem parceiros, graças a Deus a gente tem iniciativas, graças a Deus a gente está seguindo este caminho. Quais que são os nossos produtos, então? Criação de tokens smart contracts. Beleza, legal, mas não é tudo. A gente também cria as plataformas descentralizadas. A gente
dar uma consultoria de implementação, porque tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo vale a pena tokenizar. Então, será que esse é um modelo de negócios rentável ou será que só vale a pena pelo hype da blockchain, do metaverso, enfim? Será rentável ou não? É preciso saber sobre isso. E a gente entende que quando se tem um empresário que sabe muito sobre as soluções do seu empreendimento, a gente consegue construir algo e ajudá-lo com as nossas soluções tecnológicas. Consultoria de implementação, consultoria jurídica, como eu falei, ainda não temos, mas teremos. Comunicação com investidores cripto. E aí está um ponto muito interessante, porque os investidores cripto, por vezes, movimentam bilhões e bilhões, o Felipe sabe muito bem disso, em ativos que não fazem sentido nenhum, em meme coins, em pirâmides, em coisas ruins. Ou seja, como eu consigo me comunicar com essa galera para fazer com que, eu sei que tu teve um lucro expressivo no ano passado, quem estava no mercado também teve, né, graças a Deus. Então, como é que tu vai distribuir parte disso? Ou seja, hoje as faculdades de marketing não falam sobre Discord, não falam sobre Twitter, não falam sobre Telegram. Então, essas empresas precisam de uma assessoria para uma comunicação assertiva com esse pessoal e com esse capital monstruoso que é o capital dos usuários de criptomoedas. A notícia boa e a notícia ruim aqui, por fim. A notícia boa, vou começar pelas boas novas. A notícia boa é que a gente está disposto a fazer novos parceiros e a expandir cada vez mais o nosso negócio. Ou seja, Yuri, eu tenho uma empresa de consórcio. E consórcio já pode ser tokenizável. Eu tenho uma empresa eu faço parte do setor de agronegócio. Beleza, vamos conversar depois, vamos entender se é viável fazer uma parceria. Temos 4 etapas para a definição de uma parceria, mas vamos entender se é viável. E a notícia ruim que eu tenho a dar para vocês é que o nosso capital só será aberto em mercado internacional. E aí é com o nosso diretor financeiro. Então, Yuri, eu quero investir em ti, eu quero investir na tua empresa. Infelizmente não será possível. Pelo menos não até a gente se solidificar no mercado internacional. E um muito obrigado a todos por prestigiarem essa palestra.